Inicialmente aqui cumprimentar os organizadores e patrocinadores desse evento, a Pajuf, a SMAF, a pessoa dos doutores Fabrício e André. Agradeço a ambos pelas gentis palavras que foram feitas. O Grupo Positivo, Universidade Positivo, cumprimento a pessoa do reitor Pio Martins, parabenizo aí pela organização desse fantástico auditório, sempre impressionante. E eu tive aqui há uns 3 anos, 2 anos, num evento também sobre corrupção, e é impressionante como
Não é uma crítica nenhuma ao ministro de então, né, porque isso é um processo que veio com o tempo, o esvaziamento do COAF. É que o ministro da Fazenda, agora o ministro da Economia, ele tem uma gama de responsabilidades. Ele tem que pensar na taxa de juros, no crescimento econômico, agora com essa questão da nova Previdência, né? Tantas preocupações macroeconômicas e mesmo as microeconômicas, normalmente direcionadas ao crescimento econômico, que, claro, o COAF acaba sendo uma das últimas das preocupações. Certamente, né, prevenir lavagem de dinheiro também é importante para ter um ambiente econômico saudável, para ter maior produtividade. Mas, enquanto que no COAF a tendência é ele ficar negligenciado no Ministério da Economia ou da Fazenda, na Justiça e Segurança Pública nós reconhecemos o valor estratégico dele. Ele foi, nós de pronto começamos a incrementar o quadro, hoje ele tem mais de 50 servidores, só não tem mais porque não adianta chamar qualquer um, tem que chamar pessoas qualificadas, e o plano que até o final do ano tenha pelo menos 65. Esses dias li no jornal dizendo que o equivalente ao COAF na Alemanha tem cerca de 1.000 servidores, não sei se é verdade ou não, mas li no jornal isso. O nosso estava com 37, estamos melhorando, precisamos melhorar ainda mais. E a trazer o COAF tem essa perspectiva de favorecer a integração e valorizar o órgão, tornar o órgão mais forte, mais robusto. Claro, sempre preservando as mesmas regras de sigilo e sempre preservando aí o devido processo, né? Não é uma questão pessoal. Se quiserem tirar o COAF, tirem, não tem problema nenhum. Não é uma questão que envolve pessoalmente o ministro. É só uma questão de política pública. Acho que fica melhor o Ministério da Justiça do que o Ministério da Economia. Se tirarem agora, a gente tem um bom relacionamento com o Paulo Guedes, provavelmente permanece na mesma situação. Agora, nós temos que pensar no futuro. E o que o passado nos revela é que ele realmente fica negligenciado em ministérios da pasta econômica. Estamos lá realizando uma série de ações importantes, fortalecendo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, a CEOP, as outras áreas do Ministério. Eu acho que temos apresentado aí bons resultados, as apreensões de drogas e armas crescem, a Polícia Federal tem a mão livre para realizar as investigações contra qualquer pessoa. Taxas de Polícia Rodoviária Federal caíram os índices de acidentes e mortes, tanto no Carnaval como na Semana Santa. Hoje eu li na imprensa que houve uma redução de 25% de assassinatos no país desde o início do ano. Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer comemoração, porque o número ainda é muito elevado e a gente não sabe se isso é uma tendência permanente, mas também é um dado a ser comemorado. Não digo que deve ser atribuído exclusivamente ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública, é uma ação dos governos do Estado também robusta contra o problema da insegurança pública. Isso é um resultado das cobranças das eleições. Mas também as políticas do Ministério têm um papel, a meu ver, nessa redução. Eu tenho absoluta certeza que, se fosse o contrário, se houvesse crescimento, estariam apontando o dedo para o Ministério da Justiça e para o presidente Jair Bolsonaro. Então, a queda também, algum mérito provavelmente a gente tem. Então, acho que estamos no caminho certo em relação a esses temas. E parte das políticas públicas que o Ministério apresentou envolvem o pacote, o projeto de lei anticrime. Qual foi a ideia ali por trás desse projeto? Olha, estão relacionados crime organizado, crimes violentos e corrupção. Boa parte dos assassinatos que ocorrem no país estão relacionados ao crime organizado. Basicamente, disputas de mercado, envolvendo tanto os próprios fornecedores, principalmente de drogas, como também disputas eventualmente
com consumidores que acabam se resolvendo em sangue em matéria de droga. Do outro lado, o crime organizado se vale de vantagem indevida, pagamento de vantagem indevida, muitas vezes para buscar impunidade, o que relaciona com corrupção. Já a corrupção, ela incapacita, dificulta a formulação de políticas públicas eficientes, tanto contra crimes violentos, como contra crime organizado. Seja porque diminui os recursos públicos disponíveis, isso tem impacto, sem recurso financeiro não se faz nada. Seja porque leva à adoção de políticas públicas ineficientes, decisões erradas do ponto de gestão de recursos, a famosa construção de catedrais no deserto, que não servem para nada. Aqui nós tivemos na nossa Copa de 2014 vários exemplos desse sentido. Estádios em local onde não existe demanda, ou até, para falar em casos aqui envolvendo a Petrobras, né? Não sou mais juiz, agora quem sofre decisão de suspensão é só o Dr. Gebran e o Dr. Bonar, não sou mais eu, então posso falar. Comprar uma refinaria velha, porque precisa de um contrato de reforma, e aí você vai poder ter duas oportunidades de gerar recursos para pagar propina, tanto quando você compra a refinaria velha, como você vai ter que reformá-la, ou compra navios de exploração de petróleo que são desnecessários. Enfim, são tantos e tantos exemplos. Mas isso pode acontecer também na segurança pública, né? Corrupção impactando a realização de escolhas por parte dos gestores, porque os gestores estão preocupados em quê? Não em tomar a melhor decisão do ponto de vista da política pública, mas sim porque ele está preocupado em gerar recursos para vantagem indevida, para propina, para gorjeta. Bem, então na nossa avaliação, os três problemas estão relacionados. Então a ideia foi apresentar um pacote, um projeto de lei, que tivesse medidas contra esses três problemas: crime organizado, corrupção e crimes violentos. Um pacote simples, medidas simples, mais eficazes. Tá? Muita gente me fala do pacote, mas por que não colocou isso? Por que não falou isso? Olha, às vezes até concordo. Não, muito bom, mas assim, nós tínhamos que ter um limite, né? Nós queríamos colocar coisas simples, que fossem facilmente entendíveis e que fossem eficazes. Então o que a gente fez? A gente pegou lá pontos de estrangulamento da legislação processual penal. A gente defendeu o endurecimento seletivo do tratamento penal para certos crimes. Nós sabemos que o sistema não comporta o endurecimento geral, nossas cadeias estão lotadas, muito porque não se investe o suficiente em aumento de vaga, mas tudo bem. Mas nós entendemos que é preciso se endurecer em relação à parte da criminalidade organizada, violenta e o crime contra a administração pública. Isso sim faz a diferença. Nós não ignoramos que muitas vezes a criminalidade elevada está relacionada a uma falta de políticas de outra natureza, políticas sociais, oportunidades econômicas, às vezes até políticas urbanas, né? O ambiente urbano degradado, ele acaba sendo como um vetor de criminalidade naquela região, porque traduz abandono, e o abandono traduz terra sem lei, o que favorece muitas vezes impulsos criminosos, e portanto nós temos que trabalhar isso também. Mas, diferentemente do que aconteceu muitas vezes no discurso do passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública acredita firmemente que retirar o criminoso perigoso, violento, organizado ou envolvido em corrupção, retirá-lo de circulação com o devido processo, faz sim a diferença. Tá? E essas políticas não são autoexcludentes. É preciso aliar políticas sociais, políticas econômicas, políticas urbanas, também com retirar o criminoso de circulação.
para que saibam que o crime não compensa. Por isso é um endurecimento, e é um endurecimento seletivo, mas nós entendemos esse endurecimento justificado. Processual, um endurecimento seletivo e melhorar medidas de investigação. Isso é importante. Não adianta nada ter um sistema onde os crimes não sejam resolvidos. Eu vi muita crítica ao projeto falando, é só endurecimento, é uma cópia de um projeto, sei lá. Mas enfim, se nós formos ler o projeto, ele está disponível na internet, convido a todos que leiam. Não vou ter tempo aqui de apresentá-lo as inteiras, e nem sei se parte, eu acabei me estendendo um pouquinho, mas tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, na área de investigação, nós colocamos lá um regramento mais apropriado para a figura do agente encoberto, do agente policial disfarçado. Nós temos uma autorização para o agente policial se infiltrar na 12.850, Lei 12.850. Mas nós temos ainda uma nuvem de dúvida sobre algumas questões relacionadas à atuação do agente infiltrado. Por exemplo, se um policial disfarçado compra droga, aquele que vende droga comete um crime de tráfico de drogas ou é um crime impossível, segundo antiquíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? E se ele vende armas, comete um crime? E se um policial disfarçado atua numa operação de lavagem de dinheiro, isso exclui a possibilidade do crime? Nós colocamos lá no projeto de lei, claro, de maneira clara, não. Se alguém vende droga a um agente policial disfarçado, isso ainda é crime de tráfico de drogas. Se alguém vende armas, isso ainda é crime de tráfico de armas. Não exclui o crime de lavagem a participação de um agente policial disfarçado. Isso tem um potencial para a resolução de casos extremamente relevante. Nós precisamos evoluir nisso. Claro, não é só mexer na lei. Paralelamente, nós temos que nos preocupar em treinar os nossos agentes e construir bons casos criminais fundados nesse tipo de atuação, para que nós ganhemos prática e tradição nessa área. Banco Nacional de Perfis Genéticos. Foi criado o Banco Nacional de Perfis Genéticos por a lei de 2012 ou 2013, não lembro o número. Mais ou menos qual que é a ideia do Banco Nacional de Perfis Genéticos? O perfil genético funciona como uma moderna impressão digital. Então, por exemplo, num local de crime, a polícia vai lá, se preservar adequadamente o local, vai colher lá um fio de cabelo, extrai o perfil genético, o DNA, e vai saber que o dono do fio de cabelo esteve naquele local do crime, o que pode ser uma prova relevante para a elucidação daquele fato. Vamos supor que seja um crime violento, deixou vestígios de sangue, ou um crime sexual e deixou vestígios de material corpóreo. Bem, esse dado precisa ser cruzado com outros dados. Como é que se faz? Tudo que se coleta de vestígios nesse local, se coloca lá no banco, você vai ampliando o banco e concomitantemente se extrai o perfil genético das pessoas condenadas por crimes violentos. Então toda pessoa condenada por crime violento se extrai o perfil genético, se insere no banco de dados. Essa foi uma lei de 2012, 2013, que nunca foi muito implementada no Brasil. Para se ter uma ideia, o nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos tem mais ou menos 30 mil perfis genéticos. Tá? Estados Unidos e Reino Unido, países com alta taxa de elucidação de crimes, especialmente crimes violentos, tem 12 e 6 milhões respectivamente. Criamos uma lei em 2013, não a implementamos, motivos variados, muito resistência do próprio Poder Executivo à implementação daquela lei. Ou seja, nós negligenciamos um instrumento de investigação que tem revolucionado a criminalística no mundo inteiro. É como a impressão digital. A impressão digital começou a ser utilizada no final do século XIX. Salvo engano, tem lá um famoso investigador francês, perito criminal Bertillon, posso estar errando o nome aqui, perdão,
Mas esses tempos eu tive no Museu da Polícia em Paris, e tinha toda a história lá do nascimento da investigação mediante impressão digital. É como se nós, naquela época, em que todos começaram a utilizar progressivamente mais a impressão digital, que é importante para a ilustração de crimes, a pessoa deixa a impressão digital, nós simplesmente tivéssemos, não vamos mexer com isso não, deixa os outros fazendo isso, mas nós não acreditamos aqui em perícia criminal, nós não acreditamos em criminalística. Foi o que nós fizemos com o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Isso é uma vergonha que foi feito nos governos anteriores em relação a essa lei, que não se evoluiu na coleta desse material. O que nós fizemos? Assumimos o Ministério e temos o compromisso de chegar em 2022 com o nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos completo. Ou seja, coletar de toda a população prisional submetida à lei, para nós termos um banco completo. Há uma estimativa de mais ou menos aí 700 e tantos mil perfis genéticos coletados até lá, que vai ser um desafio de execução. Mas nós também, no projeto de lei anticrime, nós ampliamos a gama de condenados sujeitos a esse procedimento. E não pensem que é algo doloroso não é colocar numa máquina de moer carne o condenado, é simplesmente passar um cotonete na mucosa bucal e levar o resultado para um laboratório. Também não é para fazer pesquisa de genoma criminoso, não vamos ressuscitar aqui as teorias do Lombroso, César de Lombroso, etc, etc. É só para cumprir uma lei que nós, se já tivéssemos cumprido, já teríamos resultados muito melhores. Eu sei que tem uma discussão jurídica, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, que alguns interpretam como proibindo coletar essa prova, mas é engraçado que esse direito nasceu na Inglaterra e nos Estados Unidos, e são os países que têm os bancos mais completos. O que o direito à não autoincriminação veda é a extração de confissão forçada, é forçar alguém a revelar o conteúdo da sua mente, e não se passar um cotonete na boca, ou colher uma impressão digital. Essa é uma interpretação que, se prevalecer no Brasil, vai ser uma criação realmente tupiniquim, a lá jabuticaba do direito relacionado à vedação, à autoincriminação. Caminhando para o final, realmente não vou poder expor aqui o projeto. Um dos pontos fundamentais que nós colocamos no projeto, isso porque nós acreditamos nessa medida, mas também porque nós queríamos de pronto, se nos posicionarmos como Ministério e como Governo, o que nós defendemos é a previsão da execução em segunda instância. Não adianta nada mexer na legislação penal, não adianta nada melhorar a investigação, não adianta nada aumentar aí o número de policiais, se o processo não tem a capacidade de chegar a uma efetiva de responsabilização de quem é culpado, quando as provas revelam que a pessoa é culpada. E durante muito tempo nós tivemos um sistema processual em que ele era baseado em uma dualidade, no sentido de que havia mecanismos de recursos processuais tão generosos que quem lograsse manipular esse sistema de recursos nunca era punido, ou nunca seria punido. Um sistema absolutamente desigual processual. Quem não tinha condições de manipular, as consequências da lei. Quem tinha condições de manipular, normalmente pessoas acusadas com amplos recursos financeiros de renda para contratar excelentes advogados e eventualmente com alguma influência perante corte de justiça, lograva obter impunidade com um processo que nunca acabava. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, liderado então pelo saudoso ministro Teori Zavascki, deu um basta. Não, vamos admitir a execução a partir da condenação em apelação, em segunda instância. Na presunção de inocência não pode ser impunidade dos poderosos. Presunção de inocência está vinculada à prova, principalmente.
e não a um processo sem fim. O Supremo, desde então, mais 3 vezes, reafirmou o precedente, mas há ainda uma discussão, uma possibilidade de reversão desse precedente, que eu não acredito que ocorra, mas há essa possibilidade. Então, o que fez o governo federal? Apresenta um projeto de lei em que ele mostra claramente onde ele se posiciona em relação a essa questão. Se posiciona no sentido de que o processo deve ser um devido processo. Todas as pessoas têm direito de defesa, mas que ele tem que chegar ao fim em um tempo razoável. E que a partir do julgamento de segunda instância, os recursos não têm efeito suspensivo, salvo excepcionalmente se for demonstrada a plausibilidade. Isso é o fim da impunidade dos poderosos. Eu gosto muito daquela frase que se fala em expressão em inglês, né? What you stand for. Então é isso que o governo se posiciona. O governo se posiciona no sentido de que o sistema anterior, em que o processo podia ser manipulado, em que aquelas figuras poderosas, independentemente das provas contra elas, permaneciam sem responsabilização e com impunidade, era um sistema inconsistente com os nossos compromissos de 1988, com o Estado de Direito e com o regime democrático, que pressupõe que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual perante a lei. Bem, tem muito mais coisa no projeto, recomendo a todos que dêem uma olhada e deixar claro também que não é o único projeto do Ministério, certo? Nós temos uma série de leis executivas, mas nós entendemos que o projeto também é importante. Porque, como disse, ele resolve problemas sérios do nosso sistema de justiça criminal e, principalmente, ele tem aquela aptidão, talvez, de resgatar um pouco a credibilidade das pessoas em relação ao que devem fazer os seus governantes, aí incluído tanto o Executivo como o Congresso. O governo quer ser um líder nessa mudança e quer compartilhar essa responsabilidade com o Congresso. O projeto está tramitando, acho que é possível ter uma expectativa razoável que seja votado em uma das casas ainda nesse primeiro semestre. Nosso desejo seria que ele tivesse tramitado mais rapidamente, mas claro, governar e política é sempre algo em construção. Eu gostaria aqui de encerrar a minha exposição só com uma última referência positiva. Eu não havia visto ainda, mas acabei de ver aqui a minha colega presente, a Gabriela Hart, que me substituiu de imediato na 13ª Vara, e também destacar a minha grande admiração pelo trabalho que ela realizou e que realiza como juíza, independentemente de estar ou não na Lava Jato, uma juíza realmente excepcional. Muito obrigado pela atenção de todos.